Banco Central americano dando indícios de corte de juros na próxima reunião. Será como que isso impacta o mercado cripto? Será que é uma grande oportunidade ou será que é realmente uma grande cilada? É isso que a gente vai discutir no vídeo hoje e para ficar melhor, para a gente entender melhor, vou dividir esse vídeo em 3 partes. A primeira parte, vamos analisar os principais indicadores da economia americana. Na segunda parte, vamos analisar como que isso impacta o mercado de criptomoedas e principalmente o nosso queridíssimo Bitcoin. E na terceira parte, vou mostrar para vocês aí como que será o cenário, qual que é a minha previsão, qual que é a minha expectativa para o mercado nos próximos meses, para o próximo ano. Então fica comigo até o final para você ver e se posicionar da melhor forma no mercado de criptomoedas e não cair em cilada, beleza? Então, antes de tudo, verifica sua inscrição aqui nesse canal, deixa o seu likezinho na confiança. Dito isso, vamos para o vídeo. Então, vamos começar pelo mercado de trabalho nos Estados Unidos. Em agosto, a taxa de desemprego ficou por volta de 4,3%. À primeira vista, parece ser um número pequeno, mas na prática isso dá indícios de que a gente está tendo uma fraqueza na economia americana. O ritmo de criação de emprego já não é mais o mesmo que do começo do ano. Então isso aí já liga um alertazinho para o Fed. Agora vamos para os dados de inflação. O próximo dado oficial será divulgado hoje, dia 11 de setembro, o CPI, e as expectativas de mercado apontam para uma inflação anual de 2,9%. Isso significa que, mesmo que a inflação esteja um pouco mais controlada que em relação aos anos anteriores, a inflação ainda não está exatamente onde o Fed gostaria, que seria no alvo próximo de 2% ali, tá bom? E é aqui que está a grande questão. Se o Fed perceber que a inflação está cedendo, mesmo que devagar, ele pode decidir cortar os juros já agora na próxima reunião, que é o que o mercado está precificando. Por outro lado, se esses dados econômicos vierem mais fortes, esse corte de juros pode até ser adiado ou pode ser menor do que a expectativa do mercado. E agora vem a pergunta que realmente importa. O que um corte na taxa de juros muda para o Bitcoin e para o mercado de criptomoedas no geral? Primeiro, precisamos entender o básico aqui, tá? Vamos lá. Quando o Federal Reserve, quando o Fed corta os juros, isso significa que o custo de manter o seu dinheiro em renda fixa americana, em treasuries americano, diminui. Isso significa que os investidores institucionais, principalmente, começam a buscar investimentos mais rentáveis que tenham um retorno melhor do que a renda fixa americana. E é aí que entra os ativos de risco, renda variáveis, ações e principalmente criptomoeda e o mercado de criptomoeda, e quem suga essa liquidez é o Bitcoin. Com os juros baixos, sobra mais liquidez no mercado. É como se o Banco Central americano abrisse uma torneirinha e começasse a deixar o dinheiro, dólares, fluir de forma mais fácil pela economia. E quando há mais liquidez, ativos como o Bitcoin tendem a se beneficiar dessa liquidez. Afinal de contas, o Bitcoin é visto como uma proteção contra a desvalorização do dólar por muitos investidores. Mas aqui cabe um ponto de atenção, tá? Quando a gente fala de mais liquidez no mercado, isso não é uma alta garantida, tá bom? O mercado financeiro já vem precificando esse corte de juros há algum tempo. Se a decisão do Fed vier abaixo das expectativas ou se vier acompanhado de um discurso mais duro pelo Jerome Powell, o impacto no mercado cripto pode ser exatamente o contrário. Podemos ver uma queda muito forte no mercado no curto prazo. Grandes bancos, grandes instituições financeiras já estão apontando para corte de juros bem significativos até o final do ano. Isso cria aquele clima de otimismo, aquela expectativa, mas também aumenta o risco da frustração. E aí é onde a gente vê uma grande volatilidade no mercado, principalmente no curto prazo. Ou seja, o corte de juros pode ser a faísca que vai levar o Bitcoin para novos topos históricos,
ou pode ser uma armadilha para quem se posicionar sem estratégia. Lembrando que esse vídeo não é nenhuma indicação de compra nem de venda de ativos, faça a sua própria análise, tome a sua própria decisão. Então, o que podemos esperar até o final do ano? Será que o Bitcoin vai romper mesmo aí a faixa dos 120 mil dólares e buscar, né, um novo topo histórico? Ou será que podemos ver uma correção forte, acentuada, antes da próxima explosão de preço? Com base nos dados econômicos e no comportamento do mercado, eu vejo 3 caminhos para o Bitcoin até o final desse ano. Vou te mostrar desde o mais otimista até o mais pessimista para que você esteja preparado, independente do que aconteça no mercado. No cenário otimista, nós estamos vendo a inflação cedendo e um possível corte de juros, não só nessa próxima reunião, mas também mais um corte de juros antes do final do ano. Isso, como eu falei para vocês, libera mais liquidez no mercado e aumenta o apetite ao risco dos investidores. Nesse caso, na minha visão, o Bitcoin pode estar buscando a faixa dos 120 mil a 150 mil dólares, renovando novos topos históricos. E aqui, quando o Bitcoin sobe, a gente vê uma grande alta nas altcoins também. Alguns projetos sólidos aí podem estar entregando 2x, 3x aí em valorização impulsionada por essa liquidez. No cenário base, que é o mais provável, o Fed faz um corte na taxa de juros e deixa a inflação ali, entre aspas, né, controlada, mas ainda, como eu falei, acima da meta. Isso gera um mercado mais morno, vamos dizer assim, sem grandes explosões de preço. O famoso água de salsicha. Nesse cenário, o Bitcoin ficaria consolidado entre os 100 e os 125 mil dólares e as altcoins teriam uma performance um pouco mais seletiva, né? Como a gente viu nas últimas altas das altcoins, algumas subiram, tiveram altas mais expressivas, né? Outras ficaram paradas ou até entregou quedas muito fortes. No cenário pessimista, temos uma surpresa negativa. A inflação volta a subir ou a economia americana entra em recessão de verdade. Nesse cenário, o Fed pode adiar o corte de juros e trazer um discurso um pouco mais duro para o mercado e aí, cara, aí será mar de sangue no mercado cripto. E faria o Bitcoin corrigir com força aí, quem sabe, voltando abaixo dos 100 mil dólares, nos 90, 95, 80 mil dólares. E como sempre, as altcoins sempre caem mais que o Bitcoin, sendo afetadas aí 2 ou 3 vezes mais que o Bitcoin. Esses são os 3 caminhos que eu vejo até o final do ano. O que vai acontecer, só o mercado vai nos dizer. Mas uma coisa é certa, entrar no mercado sem uma estratégia é a pior coisa que você pode fazer com o seu dinheiro. Então, para você saber como se posicionar da melhor maneira, não esquece de se inscrever no canal. É isso aí, vamos ver o que o mercado nos espera até o final desse ano. Na minha visão, estou de certa forma otimista. Então era isso, deixe as suas dúvidas nos comentários. Me fala se você gosta desse formato de conteúdo. Não se esquece de se inscrever no nosso canal para não perder mais nenhum conteúdo. E é isso. Um grande abraço, até a próxima e sejam bem-vindos ao futuro.